filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 26 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. A bênção da filiação nos é proporcionada unicamente pela fé em Jesus. Porém, nós precisamos perguntar: quando é que essa fé se torna atuante, de modo que possamos dizer somos filhos de Deus unicamente pela fé? Paulo responde dizendo: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É só fé para quem já foi batizado. A partícula pois, ou poderia ser também porque, ela aparece duas vezes no texto. Nessa tradução que estou usando, usa uma vez só, mas no texto grego usa duas vezes. É porque e pois. E parece simples, mas isso implica, essa palavrinha pequena, em um marcador de causa ou razão entre um acontecimento. O mundo religioso diz que para ser filho de Deus basta apenas ter fé. Mentira! Nesse trecho nós vemos claramente a ligação entre a fé e o batismo. Na verdade, a fé é o princípio ativo e o batismo é a evidência visível daquele que tem fé em Jesus. E quando a pessoa tem fé, imediatamente ela será batizada, pois é no batismo que nos revestimos de Cristo. Esse ensino ele está em sintonia com o que Jesus ensinou antes de ir embora, quando disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 15, 15 e 16. Isso no fim do trabalho dele, em favor da humanidade. O apóstolo João, em seu evangelho, depois de dizer que todos rejeitaram o Verbo de Deus, que foi apresentado como Deus em carne aqui na terra, Criador, vida e luz, isso tudo são prerrogativas de Deus e de Jesus, que é Deus em carne aqui na terra. Ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. João 1, 12 e 13. Três coisas são necessárias nesse trecho para se tornar filho, ou ter o direito de filho. Precisa receber a palavra, crer
no nome de Jesus e nascer da vontade de Deus. E como fazemos para nascer da vontade de Deus? É necessário obedecer à ordem de Jesus, crer e ser batizado. Paulo responde também, quando ele diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Alguém batizado em Cristo, aquele que foi batizado em Cristo, ele foi imerso, porque a palavra batismo significa isso, imerso, imersão. Ele foi imerso no caráter de Cristo. E ele sabe que a partir de então precisa tomar a sua cruz, porque está imerso em Cristo, precisa continuar seguindo a Cristo. É produzir também, ser imerso em Cristo, é produzir o fruto do Espírito, que é concedido no ato do batismo, conforme Atos 2:38. Paulo mostra que o Evangelho quebra preconceitos, derruba paredes, pois tendo sido igualmente eleitos em Cristo, tendo sido igualmente unidos a Ele, tendo sido comprados pelo seu sangue, tendo sido justificados pela fé nele, regenerados igualmente por seu Espírito, os filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, por serem herdeiros da mesma graça de vida, vivem como Cristo viveu. Não importa mais se é judeu ou gentio, escravo ou livre, patrão ou empregado, nem homem ou mulher, todos são iguais em valor diante de Deus. Assim formam um único corpo, a igreja, do qual Cristo é o cabeça, uma única descendência espiritual, prometida a Abraão e concretizada pelo sacrifício de Cristo. Na verdade, Abraão, antes de receber o chamado de Deus, representava o mundo gentílico e aquele que daria origem à nação de Israel, o povo judeu, o povo de Deus no Velho Testamento, através do qual Deus enviaria seu Filho como Salvador do mundo. Ele, Abraão, não era judeu quando creu em Deus e recebeu a salvação. Portanto, estar em Cristo é o grande teste, o único teste necessário para que alguém seja herdeiro das promessas feitas a Abraão. E isso acontece quando somos batizados, porque assim somos revestidos de Cristo. E junto com Abraão, por causa de Cristo, somos herdeiros da promessa eterna. Então, não ignore a sentença. O mundo religioso quebra esse trecho, lendo só o verso 26. Mas se nós percebermos, a frase começa no verso 26 e termina no verso 28. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos, a frase continua, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De modo que agora não há judeu, não há gentio, não há escravo, não há livre, não há homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Deste modo, tomamos posse das promessas feitas a Abraão e com ele nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso, no reino de Deus, somos todos iguais. Temos papéis diferentes, funções diferentes, trabalhos diferentes,
mas em valor somos todos iguais. Segundo, precisamos nos revestir de Cristo, do seu caráter. E isso só é possível quando somos imersos nas águas do batismo. Porque é no batismo que recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós, como garantia da nossa salvação, mas também como auxílio para a transformação das nossas vidas, desenvolvendo o seu fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você gostaria de se tornar filho de Deus? Você pode, todos podem. É só receber a palavra, crer em Jesus e nascer de novo por meio do batismo. E no batismo, revestido de Cristo, você foi imerso em seu caráter e agora, a partir de então, precisa produzir o seu fruto. Que Deus te abençoe e que em Cristo você encontre a certeza da salvação, nascendo de novo da água e do Espírito. Que Deus te abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.